pedir a regularização de alguns assentamentos invadidos. E você vai ver também que os alunos da Fundasa aí de São José dos Campos tiveram hoje uma aula diferente. Eles tiveram a oportunidade de devolver para a natureza mais de 3.000 animais em extinção apreendidos durante algumas ocorrências pela Polícia Ambiental. Essas e outras notícias da região logo mais, às 6:50 da noite, na companhia de Camila Lute. Cláudio. Boa, Rosimara. Obrigado, hein, pelas informações. Toda a tarde a Rosimara traz os destaques do Band Cidade aqui às 6:50, coladinho no Datena. Tem o Band Cidade, segunda edição, você não pode perder. Hoje é do Grito dos Excluídos? Hoje começa. Daqui a pouquinho, 3 da tarde, aqui em São José dos Campos, já tem o primeiro AUE. E o AUE final é no dia 7, né? Como sempre foi. O Brasil inteiro vai ter que berrar, então. Só Brasília que não berra. Ah, somos excluídos de Brasília. Somos excluídos de Brasília. Pois é. Porque lá em Brasília é a lista do País das Maravilhas. Beleza. É o Neverland. Neverland. Bom, vamos lá, tem mais Ligue Band. Ligue Band. Meu nome é Carlos, sou do GPRI. Meu convênio está atrasado há mais de 60 dias. Ele pode ser cancelado automático ou eu posso, eles têm que fazer a renegociação para mim, visto que eu já estou completando os 24 meses. Obrigado. A regra estabelece que o convênio pode interromper o tratamento e, inclusive, fazer a exclusão do contrato. Para isso, o convênio deveria, 10 dias antes de completar esses 60 dias, fazer essa comunicação. Se não fez, pode fazer em qualquer momento e, a partir de então, contados os 10 dias, ele poderá ser excluído e ter já a interrupção no atendimento. Agora, quando a pessoa precisa de algum exame médico, muitas vezes precisa de autorização para se fazer esse exame médico. No nosso convênio, tudo que a gente faz precisa de autorização. Ele leva 2, 3, dura fica lá esperando. Exatamente. Só que muitas vezes a pessoa não pode esperar esse tempo. E aí, o que ela tem que fazer? Por isso que é interessante, na hora de contratação, saber como é que são essas regras, né? Isso faz parte do entendimento em que tem a operadora com aquele que está contratando o plano e até mesmo com a sua rede credenciada. Saber a celeridade e quais são os prazos para que você possa ter a resposta da autorização ou da não autorização faz parte das informações que o consumidor mesmo deve se o buscar. médico puser caráter de urgência. Mesmo se o médico puser caráter de urgência, porque vai ter que passar lá pelo procedimento exatamente para que haja ali um controle rígido dessas despesas, porque interessa a todo mundo, né? O que a gente precisa entender é que o plano de saúde é uma coisa que funciona no sistema do mutualismo, ou seja, aquela despesa acaba por ser rateada por todo mundo. E quanto mais o enxugamento da despesa, claro que a saúde financeira do plano interessa também a todo mundo. Claro, né? Mas se acontece, se a pessoa morre no meio do tempo, e aí? Morreu! Antes ele do que eu, assim que eles pensam. Vamos ver quem está no Ligue Band. Faço parte de um plano de saúde que agora há pouco tempo começou com um tal de rateio. Isso é legal? Alberto de Pindamonhangaba. Um abraço. O Alberto falou que o plano dele agora começou com um tal de rateio. Que é isso? Esse é um plano que não é um plano convencional, né? Esse plano é um plano, certamente é um plano coletivo, em que no plano coletivo tem lá a participação. Você tem que começar a pagar um pouquinho das consultas. Exatamente, ou do exame do laboratório, ou seja, nunca pode ser que você tenha que pagar o preço cheio que é praticado lá. Você tem sim o direito de ter aí um desconto. Mas isso é correto? Plano coletivo vale a regra do contrato entre quem gerencia aquela coletividade com a operadora de plano de saúde. Isso acontece por quê, Sérgio? Porque estão usando demais o convênio, eles falam assim, ou a empresa paga mais, ou os caras vão ter que começar a pagar a parte das consultas dos exames. A empresa fala assim, eu não vou pagar mais, já estou cumprindo de dar o... Pode ser não ser uma empresa, pode ser uma associação. Ou seja, o plano coletivo, ele tem dentro da sua cobertura uma coletividade, pode ser membros daquela associação. Associação de aposentados. Mas por que acontece o rateio? Porque essa coletividade, não querendo fazer um plano muito caro para poder permitir mais gente que tenha adesão a esse plano, estabelece um plano em que você paga 20% do valor da consulta ou 30% do valor da consulta. Ou seja, a regra é a regra que foi negociada com quem gerencia aquela coletividade. Ou seja, com o chefe, entendeu? Não com os funcionários, com o chefe. Agora, tem muito plano de saúde que às vezes precisa de uma internação e o hospital pede, por exemplo, um cheque calção. Isso é proibido, é terminantemente vedado e, inclusive, a gente já entende que pelo Código de Defesa do Consumidor já não poderia existir
Posteriormente, a própria Agência Nacional de Saúde já editou uma norma em que veda esse tipo de procedimento. Isso é considerado crime, Sérgio, de alguma forma? Não chega a ser considerado crime. Se por acaso existisse uma cobrança, poderia ser classificada como uma vantagem manifestamente excessiva. Mas a gente entende que essa cobrança de caução, ela é uma prática abusiva. Beleza. Denuncia, né? Denuncia. Tem gente ao vivo, Nick. Não paga. Alô? Alô? Quem é? É a Neuza? Oi, Neuza, tudo bom? Tudo bem, vocês? Tudo, querido. Você fala da onde? Eu falo daqui de São José, Neuza. Legal, Neuza. Eu gostaria de saber o seguinte, o meu plano de saúde, atualmente, eu estava precisando de um cardiologista, só tem um, então não tem vaga. E estou precisando de um urologista e pneumologista, e eles alegam que ele não tem mais no convênio e querem encaminhar para Guarulhos. Ô, louco. Eu quero saber qual providência que eu posso tomar. Muda de plano, filho. Reclamar, e da Denunciar. mesma forma como você pode também exigir que procurar um médico e ter os seus valores do que você pagou sendo ressarcidos pelo operador. Eu acho que a melhor situação dessa é registrar uma reclamação no PROCON e denunciar a Agência Nacional de Saúde. Agora, é por isso que tem que tomar cuidado antes de assinar o contrato, porque o caboclo chega e fala, vocês têm direito a tudo. É tudo lindo. Aí você chega lá e fala assim, preciso de um reumatologista. Olha, só tem em Guarulhos. Porque o plano não é daqui. O plano credencia aqui 3, 4 clínico geral, 3, 4 pediatra, 2, 3 gineco, 1 cardio, 1 não sei o quê. Inês é morta, vende 5 mil plano. Tem filho de 3 meses para ser atendido. É preciso ver isso antes de se contratar, porque depois, será que ela vai conseguir ressarcir dinheiro com esse plano? Geralmente o plano não tem uma regra de ressarcimento, mas no caso dela eu acho que é uma situação até adversa, porque a regra de ressarcimento... mas aí chega lá no contrato, fora. na área de abrangência da divisa de São Paulo até o Rio de Janeiro. Um abraço. Então, exatamente o que você disse. Ele tem que fazer uma análise da relação custo-benefício. Dentro das coisas que são benefícios, você verificar a sua área de cobertura. Tem plano que tem uma cobertura só no município, tem plano que tem uma cobertura numa região, tem plano que tem uma cobertura no estado, tem plano que tem uma cobertura nacional e tem plano que tem cobertura internacional. Então você tem que verificar quais são os profissionais, custa 500 ou 50, né? Você tem que verificar a relação custo-benefício, né? Vale a pena pagar esse preço e quase não ter uma cobertura? Se por acaso também tiver ali uma mobilidade muito grande dos profissionais credenciados, você percebe que tinha um top e de repente você começa a verificar que a qualidade decai, até no que diz respeito à rede prestadora de serviço, aos hospitais credenciados. Então você tem que ter essa atenção de fazer essa análise antes da contratação, para depois você poder exigir os seus direitos. Sérgio Werneck, quando a gente quer cancelar um plano de saúde, vale aquela regra do ano passado, do atendimento ao consumidor, ou seja, os caras têm que resolver isso em 1 minuto, atender em 1 minuto, resolver no mesmo dia, não ficar jogando um para o outro. É assim? É assim que funciona. E o que eu acho que é interessante as pessoas saberem que quando eles tomam uma decisão de que querem rescindir um contrato com o plano de saúde, façam isso, ou seja, busquem a operadora e façam lá o distrato do contrato. Porque a regra estabelece que mesmo inadimplente, nós vimos uma pergunta aqui agora, o plano é obrigado a fazer o atendimento por até 60 dias. O que significa dizer, você muitas vezes desiste de fazer o plano, para de pagar e não vai mais. O que acontece? Vai existir uma cobrança nesses 60 dias que você ficou inadimplente. Então, se você decidir hoje que não quer mais o plano de saúde, procura a operadora e efetiva lá o pedido de distrato. Mas tem que ser na hora isso. Tem que acontecer no mesmo momento. Aquele atendimento que não funcionou muito, isso serve para tudo, né? Para tudo. Não quer, procura a empresa. Mas vão ligar de volta para o senhor em 48 horas. Não pode. Saia com um protocolo na qual você pediu o seu distrato. Inclusive para encerramento de conta em banco. Muito bem, sempre com um númerozinho. Um último Ligue Band, vamos conferir, vamos Nick. Ver. Que é Flaviana de São José dos Campos. A minha dúvida é a seguinte, eu vou estar fazendo uma cirurgia de retirada de câncer de mama, e então eu vou estar retirando toda a mama. Eu já verifiquei com o convênio médico e eles cobrem todo o procedimento, inclusive a prótese. Mas nenhum médico cirurgião plástico está querendo fazer pelo convênio. Então eu gostaria de saber se isso é certo, porque eu não tenho condições de estar pagando e eu gostaria de fazer já que o convênio cobre, né? Eu queria saber qual que é o procedimento que eu devo estar fazendo. Obrigada. Obrigada. Boa sorte, Flaviana. Essa se trata de uma cirurgia que não é estética, é uma cirurgia reparadora. Ela tem todo o direito de ter lá a colocação da prótese. E o
convênio tem que cumprir. E se por acaso ela não estiver tendo dificuldade... Mas o médico tem que ser conveniado. Tem que ser um médico conveniado. Tem que ser um cirurgião conveniado. Ela então deve procurar o convênio e relatar o fato ao convênio, porque o